Todos os dias nós escolhemos ser a melhor parte, sim ou não? Todos os dias nós lutamos e buscamos ser a imagem e semelhança de Cristo. Todos os dias nós lutamos para que as pessoas vejam em nós as ações do Espírito Santo, as ações de Jesus nas nossas vidas. Porque não é fácil. Nós não podemos somente conhecer a palavra, mas nós precisamos viver esta palavra. Porque nós entendemos que o nosso testemunho de vida, ele fala mais do que palavras. Sim ou não? E a palavra de hoje, o tema é: o que Jesus faria? O que Jesus faria em algumas situações que nós passamos? Será que nós temos sido mesmo seguindo os passos de Jesus e pensando antes de falar e pensando antes de agir? Para que nós viéssemos verdadeiramente entender a verdade da palavra? Porque tudo que Jesus passou, toda a provação, toda a dor, todo o sofrimento, ele passou como homem. Ele passou como homem para mostrar a mim e a você que nós poderíamos passar e vencer como ele venceu. A palavra do Senhor no livro de João 13:15 diz assim: porque eu vos dei o exemplo. Ele nos deu o quê? Só metade entendeu, tudo bem. Porque ele nos deu o quê? Para que, como eu vos fiz, façais vós também. Assim como ele deu o exemplo, assim também ele quer que nós venhamos ser um exemplo. Para que nós venhamos verdadeiramente mostrar quem é Cristo em nossas vidas. Jesus, ele escolheu amar, ele escolheu perdoar, ele escolheu servir e ele escolheu obedecer. Jesus escolheu amar, perdoar, servir e obedecer. Todos os dias nós tomamos decisões, sim ou não? Vocês estão comigo de verdade? Então me ajude. Amém? Todos os dias nós precisamos tomar decisões, sim ou não? Com certeza. Como reagir quando alguém nos ofende? Como tratar quem nos machuca? Como agir quando ninguém está olhando? Aí eu pergunto, uma escolha pode mudar completamente as nossas decisões. Mesmo quando alguém nos machuque, mesmo quando alguém nos ofenda, mesmo quando nós estamos só, porque mesmo estando só, o Senhor está conosco. Porque Ele não nos abandona. E Ele está conosco em todo o tempo. Mas nós podemos fazer uma escolha. Nós podemos fazer a escolha e pensar antes o que Jesus faria nessa situação. Você já pensou nisso? Você já pensou que muitas vezes no ímpeto do ânimo, seja, sabe, para um momento de fúria ou em um momento, sabe, mais leve, nós podemos escolher as decisões que vamos tomar. Porque eu sempre costumo dizer, a palavra que nós guardamos, nós somos senhor desta palavra. Mas a que nós falamos, nós nos tornamos escravo dela. E é muito mais difícil você reconstruir as palavras malditas.
então melhor que nós venhamos guardá-las. Essa pergunta nos leva a viver como Cristo viveu. E eu quero que vocês abram a palavra do Senhor em 1 Pedro 2:21. 1 Pedro 2:21. Aleluia. 1 Pedro 2:21. Vamos ler. Porque Deus os chamou para fazerem. Porque Deus os chamou para fazerem o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento. Pois Cristo sofreu por vocês. Ele é seu exemplo. Sigam seus passos. Vamos repetir aqui comigo? Ele é o seu exemplo, siga os seus passos. 1, 2, 3. Ele é o meu exemplo e eu sigo os seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém. Não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas fomos curados, aleluia. Vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltaram para o pastor, o guardião da sua alma. Aleluia. Jesus não veio apenas para salvar, ele veio mostrar como viver. Você entende isso? Ele não veio somente para salvar a minha vida e a sua vida. Jesus não pagou um preço de cruz, certo? Para salvar somente a minha vida e a sua vida. Porque a salvação é um processo diário, onde nós lutamos todos os dias contra o pecado, para nós alcançarmos a nossa salvação. Porque a palavra do Senhor disse: ninguém sabe o dia, nem a hora, nem o momento em que o Filho de Deus virá. Então ele veio para que nós viéssemos saber como viver. Ele nos ensina como viver. Porque ele veio mostrar isso para que nós venhamos entender que é necessário viver a palavra dele, é necessário entender a palavra dele, é necessário, sabe, obedecer a palavra dele, porque sem a obediência, sem o amor, sem o servir, sabe, é impossível você viver uma vida com Cristo. Não adianta, nós não podemos brincar de ser evangélicos. Nós não podemos brincar de ser crente, porque o diabo não brinca de ser diabo. E se nós não entendermos a dimensão aonde o Senhor quer nos levar, nós vamos padecer. Jesus, ele fez uma escolha. A primeira escolha que Jesus fez foi amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas, a quem você tem amado em primeiro. A quem você tem amado em primeiro. A palavra do Senhor no livro de João 8:11 fala da mulher adúltera. Vamos abrir aí, ó. João 8, primeiro, até o 11. Amém? Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Pode colocar aí, Eric.
Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha. Ao fazê-lo, dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aleluia. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isto, foram saindo, um de cada vez, ameaçando pelos mais velhos, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. E Jesus disse, ele se levantou de novo e disse à mulher: então, onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou. Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Aleluia. Jesus aqui, ele demonstra a escolha de amar. Você já pensou em algumas situações que nós passamos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos? Qual é a forma que você reage diante de uma afronta? Você escolhe o quê? Amar ou afrontar? Nessa noite, nós estamos ministrando esta palavra para que nós venhamos ter o entendimento dela. Porque não são só palavras ditas ou lançadas, são palavras necessárias a ser vivida para que haja uma transformação na nossa vida. Aqueles religiosos queriam apedrejar a mulher, mas Jesus respondeu: aquele dentre vós que não tem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Sabe por que ninguém jogou? Porque todos tinham pecado. Sabe por que nós não temos o direito nenhum de julgar? Porque Deus é quem justifica. Geralmente quem julga não gosta de ser julgado. Porque com o dedo que você aponta é o mesmo que você recebe. Quando você aponta, você está inclinando o dedo para você mesmo. Depois ele disse: nem eu a condeno. Vá e não peques mais. Nessa situação da mulher adúltera, o que você faria? Você acusaria? Você lançaria a pedra? Gente, eu quero que vocês entendam como isso é muito importante e é muito sério. Faz rever os nossos pensamentos, faz rever as nossas atitudes diante de um cenário onde o Senhor nos ensina todos os dias de como devemos amar. Jesus foi o maior exemplo de amor que nós temos. O maior exemplo de amor. E por que não seguir o exemplo dele em amar incondicionalmente? Em colocar o amor acima de tudo e de qualquer situação, de qualquer tipo de sentimento. Aleluia. Ele não aprova o pecado, mas ama o pecador. Ele não aprova o seu pecado, mas ele nos ama. Ele tanto nos ama que nos dá um exemplo a ser seguido. E por que nós não temos seguido esse exemplo? Me fala aí.
Porque nós colocamos, sabe, as ações de Deus, a palavra de Deus tão complicada para nós trazermos vida através dessa palavra sobre nós. Muitas vezes as pessoas perguntam: você é crente, você faz isso? Você é crente, você não paga? Você é crente, você não dá exemplo? Por quê? Às vezes nós nos ofendemos com essas palavras. Porque nós não estamos seguindo o exemplo que Cristo deixou para nós seguirmos. Nós poderíamos anular todas as palavras contrárias, sabe? Que nós sabemos o que o Senhor pensa a respeito de nós e o que Ele quer para as nossas vidas. Mas sempre nós escolhemos as partes mais difíceis, sabe? E deixamos as mais fáceis. Por quê? Seguir os passos de Jesus, pensar antes de falar ou de agir, é uma ação mais fácil, sim. Sabe por quê? O Espírito Santo de Deus, Ele está na minha vida, na sua vida, sim ou não? E por que é tão difícil a gente seguir esse exemplo? E por que é tão difícil a gente renunciar? Por que é difícil a gente achar que dá 3 passos para trás? Sabe? É estar perdendo, é recuar, é perder território. Não, às vezes a gente precisa dar uns passos para trás. Não para perder, mas para ganhar lá na frente. Aleluia. Aleluia. No livro de João 13:34. Aleluia. João 13:34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Você ouviu o que eu falei? Ameis uns aos outros. Não ameis uns aos outros se fizer o bem para você. Não ameis uns aos outros só se, sabe, seu marido fizer o que você quer. Não ameis uns aos outros se tua esposa fazer o que você quer. Não ameis uns aos outros se teu filho fazer aquilo que, sabe, você quer que ele faça, ou vice-versa. Não ameis uns aos outros se seu pastor fazer só aquilo que você quer e passar a mão pela sua cabeça. Não. Ameis. Não tem escrito aqui na palavra as condições para amar. Precisamos amar. E quando nós entendemos este amor, nós passamos por cima de tudo isso, numa leveza inconfundível. Numa leveza que você vai dizer: meu Deus, porque eu demorei tanto tempo para entender isso. Segunda escolha de Jesus. Ele escolheu perdoar. Ele escolheu perdoar. Perdoar é difícil? Pode falar. Vocês estão comigo? Perdoar é difícil? Pois é. Mas Ele nos deixa este exemplo para nós perdoarmos. Mas Jesus mostra que o perdão é o caminho do reino de Deus. No Evangelho de Lucas 23:34. Lucas 23:34. Enquanto estava sendo crucificado, Jesus disse: Pai, ele direcionou a fala dele a quem? A quem? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor Jesus intercedeu por nós diante de Deus. E todos os dias o Senhor Jesus, Ele intercede por nós diante de Deus. Porque
porque nós pecamos, porque nós falhamos. Mas isso não significa que nós temos que permanecer pecando, falhando em todo o tempo. Porque tem muitos de nós que sempre estão pecando na mesma coisa, na mesma situação. Então, escolha perdoar. Escolha perdoar. Jesus na cruz, ele estava machucado. Ele foi humilhado. Ele foi traído. E mesmo assim, ele perdoou. E ele perdoou como homem. Como homem. Quando Pedro negou a Jesus 3 vezes, Jesus não esqueceu dele. No livro de João 21:15. 21:15. Aleluia. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu amo. Jesus fez essa pergunta a Pedro 3 vezes. E eu entendo que na primeira vez que Jesus perguntou a Pedro, ele respondeu: eu te amo. E Jesus perguntou novamente, ele disse: eu te amo. Mas quando Jesus perguntou pela terceira vez, eu, Andréa, pastor Andréa, entendo que o coração de Pedro estremeceu. E ele disse: tu sabes que eu te amo. Jesus, ele não cancela pessoas, ele transforma pessoas. E você entende quantas vezes nós dissemos ao Senhor: eu te amo. Quantas vezes em nossas orações: eu te amo, Jesus. Quantas vezes quando a gente está passando por situações difíceis: Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E Pedro negou a ele. E às vezes o eu te amo dos nossos lábios não tem sido suficiente para nós entendermos o amor que Ele tem por nós. Porque quando nós entendemos esse amor que Ele tem por nós, o nosso amor por Ele se torna evidente, transparente. E a cada dia nós queremos mais viver essa verdade do Senhor em nós. Transmitir este amor, este perdão. Liberar, porque quem é escravo é quem não perdoa. Livre é aquele que sabe perdoar. Livre é aquele que libera perdão, independente de você ter sido ou não machucado. O perdão, ele é libertador. Aleluia. Terceira escolha de Jesus. Ele escolheu servir. Aleluia. Hoje o mundo valoriza poder. O mundo valoriza status, posição, reconhecimento. Isso é o que o mundo valoriza. Mas o Senhor nos ensina diferente. E um exemplo de servir está lá em
João 13:3. 13:3 até o 5. Quando Jesus... João 13:3. Aleluia. Jesus, sabendo que o Pai havia posto todas as coisas debaixo do seu poder, que viera de Deus e voltava para Deus. Pode passar. Levantou-se da mesa, tirou a capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Pode passar. Depois disso, derramou água em uma bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na cintura. O Senhor mostra a humildade e o prazer em servir, quando Ele se coloca diante dos discípulos e lava os pés de cada um. E eles, rejeita, porque eles achavam que Jesus, ele não teria que lavar os pés, que teria que ser ao contrário. Mas o Senhor mostra a humildade, o amor, através de pequenas atitudes, E por que não lavar os pés? Por que eles não pensaram em fazer isso com Jesus primeiro? Porque Jesus, ele deu o exemplo. E ele queria que esse exemplo fosse seguido. Sabe por quê? Porque Jesus sabia por onde eles iriam passar. E o Senhor, todos os dias, ele quer nos ensinar como amar, como perdoar, como servir humildemente, de coração, aquebrantado de todo o nosso coração. É isso que ele quer de nós. Aleluia. Eu vou falar rapidamente algo que aconteceu quarta-feira. Vou ser rápida. Nós fomos para o centro da cidade e fomos fazer uma ação no Dia da Mulher. Acho que vocês já viram aí no Instagram. E eu reuni as meninas que estavam lá, nós oramos antes. E a gente não vai lá para a rua de qualquer jeito. Nós oramos e pedimos ao Senhor para nos direcionar. A quem receberia cada buquê daquele? E às vezes, as pessoas vinham perguntar se estava vendendo o buquê. E eu disse às meninas, vocês precisam entregar a quem o Senhor direcionar. E nós entregamos um dos buquês a uma mulher, aonde ela chorou muito, porque ela estava andando na rua, se sentindo só, desprezada, e ela saiu, porque ela estava em casa, mas todos aqueles que estavam na casa dela não percebiam mais ela. Eles só percebiam ela enquanto ela tinha algo a oferecer. Depois que ela, já de idade, não tinha mais força para trabalhar tanto, não tinha forças para ajudar tanto, ela não era mais vista. E quando a gente entregou o buquê, a mensagem a ela chorou. E ela falou assim, Jesus me vê. Jesus me vê. Você entende que é um pequeno gesto seu, meu, nosso, que pode fazer a diferença na vida de uma pessoa? Nós íamos em direção depois a Salles Barbosa e vi uma senhora andando de lá, e o Senhor falou em meu coração, entregue a ela e diga que eu estou restaurando a vida dela. E quando eu cheguei perto dela e eu falei com ela, Dona Maria,
E eu disse, eu posso orar por você? E ela falou, pode. E aí a gente começou a orar por ela. E eu disse, que o Senhor restaure as tuas forças, a tua saúde, os teus órgãos. Aí a gente começou a orar por ela. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar porque ela disse que desceu do ônibus e que ela não conseguia dar um passo. E ela disse, Senhor, eu preciso das minhas forças, me cura. E o Senhor curou ela. Sabe por quê? Porque Ele a ama. E Ele ouviu o clamor dela dentro do ônibus. Então assim, como é maravilhoso servir. Melhor servir do que ser servido. Quando nós servimos esperando reconhecimento, quando nós servimos esperando ser visto, nada vai acontecer. Nada. Mas quando nós servimos, assim como Cristo serviu e serve, e nós entendemos que nós somos canais dele aqui na terra, o Senhor vai fazer maravilhas através das nossas vidas. No reino de Deus, quem quer ser grande, serve. Quem quer ser líder, ajuda. Quem quer ser usado, se humilha. Pega essa aí no teu espírito. No reino de Deus, quem quer ser grande, serve. Quem quer ser líder, ajuda. E quem quer ser usado, se humilha. Aleluia. É tão maravilhoso servir, gente. Vocês não têm noção como é grandioso servir, mais do que ser servido. A quinta escolha de Jesus, Ele escolheu obedecer. Mesmo quando era difícil. Como eu disse, tudo que ele passou como homem. Até a cruz. Para que nós viéssemos entender a quem deveríamos seguir, como deveríamos ser exemplo, e a pensar o que Jesus faria no meu lugar. E ele escolheu obedecer. Um exemplo muito forte é no livro de Mateus 26, 39. Que ele estava lá no Getsemane. Mateus 26, 39. Pai, e Jesus orou e disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, preste atenção. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sentiu dor, mas escolheu obedecer. A verdadeira pergunta é: o que eu quero fazer? É o que Deus quer que eu faça? O que eu faria nessa situação? Aí eu paro, eu penso, eu analiso e eu busco a direção. Porque todas as situações que nós viemos passar, se nós colocarmos o Jesus como exemplo, o que o Senhor faria, Ele vai te dizer. E eu vou te dizer uma coisa. Às vezes, sabe, Ele não precisa nem dizer, porque nós sabemos o que devemos fazer, mas não fazemos, e porque não fazemos, pecamos.
Todos nós sabemos o que vamos fazer. Todos nós sabemos o que fazemos de errado, o que fazemos de certo. Mas quando escolhemos não fazer aquilo que é certo, pecamos. E o pecado, ele traz legalidade legal sobre as nossas vidas. E que nós venhamos entender cada princípio nesta noite, cada escolha. Escolher amar, escolher perdoar, escolher servir, escolher obedecer. Aleluia. Quando você vem cá, Sheila. Ela morre quando eu chamo ela. Sobe aqui. Quando você se olha no espelho, eu não estou falando de pentear cabelo, eu não estou falando de se você está de maquiagem ou não. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Aleluia. Fica aí comigo agora. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Você vê Rony? Hein, Rony? Você só vê você? Não. Sabe por quê? Você é um homem ungido por Deus, filho. Sabe? Quando eu vejo o teu passado e hoje eu vejo o teu presente, eu nem consigo imaginar o teu futuro. Como isso é precioso. Quando nós entendemos o reflexo de Cristo na nossa vida, sabe por que nós queremos mudar? Porque nós queremos verdadeiramente ser a imagem e semelhança dele. Você quer isso? Você quer ser a imagem e semelhança de Cristo? Então, se olhe no espelho. Aqui no espelho você não vai ver o seu passado, mas você vai ver o que o Senhor vai fazer da agora por diante na tua vida. Se Jeremias tivesse parado e pensado que as pessoas diziam dele, o Senhor disse a ele: bem sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. Bem sei os pensamentos que tenho ao teu respeito. Bem sei os pensamentos que tenho a respeito. Não são pensamentos maus, mas de bem. Aleluia. Aleluia. Imagine se todos nós fizéssemos perguntas diárias. O que Jesus faria no meu casamento, no meu trabalho, na minha igreja, nas minhas redes sociais, nas minhas decisões difíceis? O que Jesus faria? Talvez Ele amaria mais.
perdoaria mais, ajudaria mais e orar mais, confiaria mais em Deus. E é isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos amar mais uns aos outros, que nós venhamos perdoar, que nós venhamos servir, que nós venhamos orar, que nós venhamos obedecer, aleluia. É isso que o Senhor quer de nós. Ser cristão não é apenas falar de Jesus, é viver como Jesus, amém? Lá no livro de Gálatas 2:20 diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode repetir comigo? Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Aleluia! Cristo vive em mim, Cristo vive em nós, Cristo vive na sua casa, Cristo vive na sua família, Cristo vive no teu trabalho, na tua igreja, na tua vida pessoal. Cristo vive na mesa de amizades que você tem feito. Ele vive, e aonde Ele vive, aonde Ele passa, Ele deixa um exemplo a ser seguido. Aleluia! Ora, mana cheia! Aleluia! Oh, Deus poderoso! Então, nesta noite, o Espírito Santo diz a mim e a você: antes de falar, antes de agir, antes de pensar, lembre o que Jesus faria. Sabe? Grava aí no teu coração e na tua mente para você não esquecer. Aleluia. E nós vamos agora. Cadê Diego? E eu quero que você se coloque de pé. Estou no tempo. O pastor Neto já levantou. É sério. Lembre dessas escolhas na sua vida, ó. Ei, ó para mim. Olha para mim aqui, ó. Escolha amar. Escolha perdoar. Escolha servir. E escolha obedecer. E se mesmo assim, nos momentos difíceis, a sua vontade for outra, sabe, Mili? Mesmo no momento difícil, a sua vontade for outra, faça a escolha que Jesus fez. Amar, perdoar, servir e obedecer. E todos nós conhecemos esse louvor, e o Senhor